Oi, pessoal, e aí, beleza? Bom, vamos continuar aqui a falar da interação do raio-x com a matéria. Então, essa aulinha é continuação da aula de radiação, certo? E se vocês já assistiram a aula de radiação, vocês vão ver que eu terminei exatamente nesse slide falando um pouquinho da interação dos raios-x com a matéria, tá? Lembrando, o que que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Quando o raio-x ele interage com a matéria, a gente tem que pensar que ele pode ser transmitido, ele pode ser absorvido ou ele pode ser espalhado, tá? E essas interações, elas vão depender do quê? Eles vão depender da energia do fóton incidente, da densidade do meio, da espessura do meio e do número atômico do meio, tá? Energia do fóton incidente. Professora, que fóton é esse? Gente, quando a gente está falando em produção de raio-x, a gente tem que pensar que não tem somente um raio-x sendo produzido, tá? Tem N fótons de raio-x sendo produzidos e emitidos. Eles são exatamente dessa forma. Uma propriedade física do raio-x é que ele se propaga em linha reta e de forma divergente, certo? Então, ele vai se propagar em linha reta e vai incidir de forma divergente, tá? Isso quer dizer o quê? Que o raio-x ele não faz curva, tá? Então, quando a gente está lá atrás de uma proteção de chumbo, né, tem uma certa altura, o raio-x ele não vai fazer uma curva e vai chegar na gente, porque ele se propaga em linha reta e de forma divergente, tá bom? A densidade e espessura do meio, a gente já vai conversar um pouco na sequência, certo? É importante o que a gente está falando meio aqui, né? É o tecido, é a pessoa, né? Pessoas que têm densidades ósseas diferentes, eu estou radiografando diferentes regiões do corpo, eu terei interações diferentes com essas regiões, né? O número atômico do meio, o número atômico do material, da estrutura, está ligada diretamente à forma que esse raio-x vai interagir com essa matéria, né? Então, falando aqui da parte da odonto, os materiais dentários, eles têm números atômicos diferentes. Então, se a gente pensa numa resina, num amálgama, num implante de titânio, hoje a gente tem materiais de zircônia, nós temos cerômeros, enfim, nós temos N tipos de materiais, né, dentro da odontologia, e cada um tem um número atômico específico, certo? Então, o raio-x vai interagir de uma forma diferente, e é por isso que os materiais aparecem de uma forma diferente. Tá? Então, quando a gente entra lá em interpretação radiográfica para falar por que um determinado material tem essa característica que aparece, por que esse material aparece com aspecto metálico, esse não metálico, tá ligado muito aqui, tá? A questão do número atômico desse material, certo? Para a gente falar, né, depois lá em interpretação, a gente tem que entender essa base aqui, que é bem física da radiação, tá? Que é a interação do raio-x com a matéria. Interação do raio-x com a matéria em que sentido? No sentido de formação da imagem e também de borramento de imagem, tá? Existem alguns nomes, né, que a gente olha isso aqui, meu Deus, efeito Compton, absorção fotoelétrica, efeito Thomson, né? E ainda tem um tal de espalhamento coerente que eu deixei entre parênteses aqui. O que é isso? Bom, primeira coisa, o efeito Compton é o cara que a gente quer que não aconteça. Por quê? Porque o efeito Compton, ele tem a capacidade de ionizar a célula, tá? Então, é a radiação promovendo ionização celular, ejetando o elétron da camada, só que ele não tem força suficiente para formar a imagem, tá? Ele faz o borramento da imagem. Então, o efeito Compton ele tem a interação com a matéria, só que ele não forma a imagem. Então, eu não quero alguém que borre a minha imagem, que provoque um efeito nesse paciente, nesse tecido, e ainda não forme, não seja responsável pela formação da imagem, borrando a imagem, né? A absorção fotoelétrica é o que eu quero que aconteça, tá? Joinha para ela. Por quê? Porque a absorção fotoelétrica, ou ainda efeito fotoelétrico, que os materiais trazem, ela é responsável por formar a imagem radiográfica, tá? Então, é ela que vai interagir com o tecido, ela vai promover ionização, vai promover ionização, só que
ela forma a nossa imagem radiográfica. O efeito Thomson. O efeito Thomson é um fóton, tá, de baixa energia, de tão baixa energia que ele não tem capacidade de interagir com a matéria, ele dá uma esbarrada na matéria, só que ele também promove o borramento de imagem, certo? Então, essas são as formas de interação do raio-x com a matéria. E ainda daí deixei uma quarta observação aqui, que é a questão da não interação do raio-x com a matéria. Às vezes o raio-x ele não interage, tá? Ele não tem nenhum tipo de interação com a matéria. Só que na imaginologia, no radiodiagnóstico, quando a gente não tem interação com o tecido, isso também pode nos dar uma resposta, tá? Então, a não interação de algo com o tecido também é uma resposta, também a algum tipo de informação que vai nos trazer, certo? Então, guardem essa informação por enquanto, mas quando a gente for avançar um pouquinho mais em radiodiagnóstico, for falar até de outras modalidades de imagem, a gente vai entender um pouquinho mais o que é essa não interação com a matéria, tá? Outra questão aqui, então, só para a gente pontuar bem, é a questão do efeito Thomson, tá? Que a gente dá o nome de espalhamento coerente. Então, alguns livros e alguns materiais trazem o espalhamento coerente. Tá aqui, ó. Não deposita qualquer energia na matéria. O fóton incidente, ele é um fóton espalhado. Se ele é espalhado, ele faz borramento de imagem, tá? Ele prejudica a qualidade da minha imagem. O espalhamento Compton, existe uma interação, tá? Do fóton de raio-x com o elétron de uma camada mais externa do átomo, certo? Transfere energia para esse elétron, ejeta ele da órbita, ou seja, ele vai promover uma interação com a matéria. Ele vai ejetar esse elétron da camada, só que esse fóton ele vai acabar atingindo o filme com uma menor intensidade, não vai conseguir formar uma imagem, vai borrar a imagem. Então, o espalhamento Compton é né, o efeito que a gente quer que não ocorra de forma alguma, certo? E a absorção fotoelétrica, ou ainda efeito fotoelétrico, é o que a gente quer que aconteça. Eu preciso que aconteça a absorção fotoelétrica porque é ela que forma a minha imagem radiográfica, tá? Então, dentre todas aí, se alguém perguntar alguma hora para vocês, cair numa prova, num concurso, num processo seletivo, e falar assim, qual é o efeito, né, ou qual o tipo de interação de raio-x com a matéria que é responsável pela formação da imagem? A absorção fotoelétrica ou o efeito fotoelétrico, tá? São as mesmas, são a mesma coisa, tá? Isso depende um pouquinho de material de livro de autor, tá? Então, terá a interação do raio-x com a matéria, absorção fotoelétrica da imagem radiográfica, ok? Então, pessoal, e continuando aqui a parte da radiobiologia, falando um pouquinho mais dos efeitos, a gente tem que pensar que a gente tem os efeitos determinísticos e os efeitos estocásticos no organismo, tá? Então, isso está ligado à interação do raio-x com a matéria e os efeitos que vão ser provocados no organismo, tá? Em relação aos efeitos determinísticos, o que efeito determinístico significa? Ele basicamente é o que a gente chama de efeito dose dependente, tá? Então, o que acontece? Eu preciso de uma determinada dose, tá? Para que ele aconteça. Ou seja, quanto mais dose de radiação eu tiver, maior a gravidade que vai afetar o meu organismo, tá? Isso aqui é bem presente principalmente em radioterapia, né? Então, em radioterapia, a gente sempre fala que a gente trabalha, né, no limite aí, de limiar de dose, porque a gente precisa de dose de radiação suficiente para matar o tumor, mas a gente não pode agredir o paciente, né? E então, se a gente ultrapassa, né, um pouquinho dessa dose, existem aquelas situações onde o paciente começa a apresentar eritema de pele na região da radioterapia, né? Então, antigamente, quando começou a ser utilizada a radiação, né, os operadores de raio-x começaram a ter lesões nas mãos e isso começa com eritema. Por quê? Porque é um dos primeiros sinais que tem uma radiação atingindo aquele tecido. Então, quanto mais dose eu tenho, mais efeitos eu vou ter, tá? Então, isso é efeito determinístico, é o efeito dose dependente. Isso é pergunta de prova, isso é pergunta de concurso, tá? Então, essa informação é bem importante pra gente.
Por quê? Porque tem o que a gente chama de efeito estocástico. O que é o efeito estocástico? O efeito estocástico é o que não existe um limiar de dose para que ele aconteça. Quer dizer o quê? Quer dizer que a dose de radiação que a gente vai se expondo, né, ao longo da vida, seja exposição ocupacional, seja radiação do ambiente, né? Lembre-se que a radiação ultravioleta, ela é prejudicial ao organismo, então tudo isso a gente vai estocando. A gente viaja de avião, a gente passa pelo raio-x, a gente faz exame, faz tomografia, faz raio-x, enfim, a gente vai fazendo uma série, vai se expondo de uma série de formas ao longo, né, da nossa vida, e esse efeito ele vai sendo agredindo o nosso organismo de alguma forma, né? Então promove ionização celular. Essa ionização ela gera radicais livres. Esses radicais livres eles são importantes, né, no organismo. A gente fala tanto em combater radical livre, né? Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa dose de radiação ela vai sendo armazenada no nosso organismo. E com isso, uma hora, as coisas que vão sendo armazenadas, vão sendo guardadas, elas explodem, certo? E aí, o que pode acontecer? O que pode aparecer? Podem aparecer as leucemias, podem aparecer outros tumores, né? Isso são exemplos de efeitos estocásticos, né? Então a pessoa se expôs por muito tempo, né? E aí, de um determinado momento, ela teve essa manifestação. Mas ela não é dose dependente, a pessoa pode se expor menos que outra e não ter, tá? Então, o efeito determinístico que a gente viu no slide anterior, ele é dose dependente, ou seja, eu preciso de um tanto de dose para que esses efeitos comecem a aparecer, né? E existe uma escala, né, dos efeitos determinísticos que vão acontecendo de acordo com que a gente vai aumentando essa exposição, e os efeitos estocásticos, que eles não são dose dependentes, né? Não existe um limiar de dose necessário para que aconteça a gravidade desses efeitos, certo? Pessoal, é isso, tá? Nossa aulinha de hoje acabou. Espero vocês no nosso próximo encontro. Obrigado.